Saudações, torcedor Coxa Branca. Hoje vamos falar tudo sobre Chapecoense e Coritiba, terceiro jogo do Coxa no Campeonato Brasileiro. Partida acontece nessa quarta-feira, 19 horas, na Arena Condá. Antes, se puder, deixe seu like, se inscreva no canal. O objetivo é chegar aos 1.000 inscritos e já vamos começar passando aqui pelos jogos da terceira rodada e a classificação no Campeonato Brasileiro. Nessa terça, a rodada começa com Vitória e Flamengo. Jogo interessante para o Coxa, sempre lembrando que o nosso primeiro objetivo é fazer 45 pontos e o Vitória é uma das equipes que a gente imagina que vá competir naquela parte da tabela. Quarta-feira, às 19 horas, mesmo horário do jogo do Coxa, Mirassol e Cruzeiro, Chape e Coritiba, às 8 horas, Atlético Mineiro e Remo, 9h30, São Paulo e Grêmio, também 9h30, Vasco e Bahia. Aí na quinta-feira, Atlético Paranaense e Santos, 19 horas, 19h30, Fluminense e Botafogo, 8 da noite, Corinthians e Bragantino, e fechando a rodada, Inter e Palmeiras às 21h30. A liderança está com o Bragantino, que a gente já enfrentou na primeira rodada, Palmeiras em segundo, ali com a mesma pontuação do Coritiba, tem várias equipes, do Botafogo até o Vitória, e na zona de rebaixamento, Santos, Remo, Corinthians e Cruzeiro. Como eu já falei em alguns vídeos, nessa zona de rebaixamento a gente imagina que Cruzeiro e Corinthians não vão ficar. O Corinthians inclusive está com um jogo a menos, mas tem alguns times ali que a gente imagina na parte de baixo da tabela e já começaram o campeonato ali, que são Inter, Santos e Remo. Então também temos que focar nossa visão ali no Vitória, no Atlético Paranaense, quem sabe no São Paulo e na Chapecoense. Eu acho que são essas as equipes que mais vão lutar ali na parte de baixo da tabela. Então ficar de olho nessas equipes, torcendo para que o Coritiba ao longo da competição desempenhe melhor e a gente não tenha mais que falar sobre isso. Mas por enquanto esse é o objetivo inicial. Vamos aos relacionados do Coxa. A equipe que já foi para Chapecó, sem novidades no gol, Morisco e Rangel. Nas laterais também sem nenhuma novidade, são os mesmos de sempre. Na zaga, Jacimai com Thiago Santos e Kozer. No meio-campo, Gustavo está entre os relacionados. Aí tem a principal ausência, que é o Sebastião Gomes, que sofreu uma lesão muscular, está fora. O Alisson, que não viajou contra o Cruzeiro, agora foi para Chapecó. No ataque, também sem grandes novidades. E vamos olhar as prováveis escalações do Coritiba. Aqui do lado esquerdo eu coloquei o mesmo time que iniciou contra o Cruzeiro, só trocando o Sebastião Gomes pelo Vini Paulista, que eu imagino que seja o substituto natural do Sebas. No restante da equipe mantive Morisco, a linha com 4 ali atrás, Tinga, Maicon, Kozer e Bruno Melo. William Oliveira, apesar de ter ido mal contra o Cruzeiro, eu acho difícil que o Seabra mude. Então William Oliveira e Vini, e eu mantive o Ronier no meio. Como eu falei, repetindo a escalação contra o Cruzeiro. Lavega na direita, Breno Lopes na esquerda e Pedro Rocha no comando de ataque. Ali do lado direito eu fiz uma modificação que seria com a entrada do Josué, que é algo que é possível. O Josué, fiz até um vídeo sobre ele ontem, é o nosso principal jogador do setor, mas a equipe foi muito bem contra o Cruzeiro, então eu imagino que essa seja a principal dúvida do Fernando Seabra. E nesse time do lado direito então sairia o Lavega. O Josué ocupa ali a faixa dele no meio campo, o Ronier volta para a direita e do restante da equipe não muda nada. Eu acho que vai ficar bem entre essas duas opções mesmo, esses dois times que eu coloquei aí. Meu palpite é que ele vai manter o time que venceu o Cruzeiro só entrando o Vini Paulista. Por quê? Porque o time foi muito bem, encaixou, e outro ponto que me leva a crer nisso é que o Josué esteve em campo praticamente o tempo todo contra o Cianorte. Então se o Seabra estivesse pensando no Josué começar contra a Chapecoense, talvez ele tirasse o Josué antes no jogo de domingo. Então isso talvez seja um indício do Josué começando no banco, mas também não seria nenhuma surpresa. O nosso camisa 10 está entre os titulares. E além de achar que é mais provável a equipe da esquerda jogar, eu começaria também com essa equipe. Deu muito certo contra o Cruzeiro, a equipe encaixou com esses jogadores. Eu acho que seria legal manter e ter o Josué ali para o segundo tempo, mas também não vai me incomodar nem um pouco se o Josué começar jogando. E agora falar um pouquinho sobre o nosso adversário. O Coxa a gente já fala com mais frequência, mas é interessante a gente ver também como vai
a Chapecoense para esse jogo. Antes eu separei as duas partidas da Chape no Campeonato Brasileiro. Eles começaram contra o Santos, venceram por 4-2 e depois empataram com o Vasco em São Januário 1-1. E a gente analisando ali, eu coloquei o gráfico com os momentos do jogo, que é bem interessante. Primeiro a gente vê contra o Santos. Domínio total do Santos, domínio absoluto. Eu fui olhar os lances da partida hoje para comentar, para entender também como joga essa Chapecoense. E foi o Santos em cima praticamente o tempo todo da partida. E a Chape quando tinha chance de fazer o gol. Mas a gente vê ali os momentos do jogo, quase todas as ações são do time paulista. E no gráfico contra o Vasco, isso fica ainda mais acentuado. O Vasco, ali no primeiro tempo, a gente vê que não tem nenhuma ação ofensiva da Chape. No segundo tempo, o Vasco continua pressionando. E ali no final do jogo que a Chape começa a jogar um pouquinho, mas é muito pouco também. Então, eu vi até a coletiva do Seabra ele falando que a Chapecoense é muito perigosa porque nesse Campeonato Brasileiro deu 5 chutes a gol e fez 5 gols. Então está sendo uma equipe muito efetiva no ataque. E na questão defensiva eu vejo, óbvio que tem méritos, é uma equipe que está conseguindo os resultados, mas pelo que eu vi nas partidas contra Santos e Vasco, além desse mérito, a Chape está contando também muito com a sorte, porque é um bombardeio praticamente o tempo todo contra o gol que eles estão defendendo. Contra o Santos, o goleiro participou muito, teve bola na trave. O Santos poderia ter vencido esse jogo tranquilamente. E contra o Vasco foi um massacre. Eu até coloquei as estatísticas ali do jogo contra o Vasco. Posse de bola, 67% para o Vasco. Isso a gente já dava para imaginar olhando ali as situações de ataque. Gols esperados, 4,77 para o Vasco e 0,32 para a Chape. O gol da Chape foi numa falta praticamente no último lance do jogo, que eu acho que até que o Léo Jardim falhou. E esse 4,77 é um cálculo que o SofaScore faz, mas você assistindo os melhores momentos, assim, se o Vasco tivesse feito 5, 6, não seria nada de absurdo. Olhando os melhores momentos, se eu não me engano, foram 3 bolas na trave. O Léo, goleiro da Chapecoense, fazendo milagres o jogo inteiro. Então, a Chape é um time que joga mais, deixando o adversário com a bola e é muito, muito atacada. Deixa o adversário criar muitas chances. Então, até para o cenário do jogo de amanhã, se o Coritiba conseguir aproveitar esses espaços que a Chape deixa, muitas chances vão ser criadas. Se manter essa tendência do jogo contra o Santos e contra o Vasco, o Coxa vai ter oportunidades de fazer gol. Então tem que aproveitar essas oportunidades e também tem que ser seguro atrás. Porque como a gente viu, quando a Chape vai para o ataque, eles fazem gol. Então, defesa atenta, Pedro Morisco atento, porque se conseguir sair de lá sem tomar gol, provavelmente a gente volta com a vitória, porque vamos ter muitas chances de fazer gol. E voltando ali às estatísticas de Vasco 1, Chapecoense 1, grandes chances do Vasco, 9-0 da Chapecoense, total de chutes, 30 do Vasco e 7 da Chape. Quem depois tiver curiosidade, pega aí no YouTube mesmo os melhores momentos de Vasco e Chapecoense. Assim, é um negócio inacreditável o Vasco ter feito um gol só naquela partida. Defesas do goleiro, 0 do Léo Jardim e 10 do Léo, goleiro da Chape. Eu olhando ali os melhores momentos, tem uma bola bem no finalzinho do jogo que o time catarinense chega pela esquerda, o jogador chuta para fora e no lance seguinte a falta. Uma falta muito de longe que o Jean Carlos acerta um bonito chute e o Léo Jardim aceita. Escanteios 14-0, faltas não interessa para o contexto do jogo, passes 572 a 289 e desarmes 10-9, faltas 11 a 15. Então, é uma equipe muito peculiar a da Chapecoense. Assim, eu estou curioso para ver qual vai ser a postura do Coxa e qual vai ser a postura deles também. Se eles vão entregar realmente a bola para o Coxa, vão aceitar serem atacados o jogo inteiro ou vão tentar propor o jogo em determinado momento. Assim, é algo que me deixa bastante curioso. Vamos ver amanhã, quando começar a partida. Eu imagino também que essa seja a dúvida do Fernando Seabra, como que o nosso adversário vai se portar. E isso eu acho que pode definir também a questão da escalação, a entrada do Josué. Se o Seabra entender que a Chapecoense vai jogar a maior parte do jogo se defendendo, atacando muito pouco, quem sabe nesse cenário o Josué ganhe força para começar jogando, porque ele é um jogador que tem um passe mais qualificado, consegue encontrar espaço em defesas mais fechadas, então a postura do nosso adversário vai definir muito a escalação também. Aqui eu peguei a provável Chapecoense para o jogo de amanhã.
é o mesmo time que empatou com o Vasco. Léo Vieira, 3 zagueiros, Vitor Caetano, Bruno Leonardo e Eduardo Doma. Everton e Walter Clar nas alas. Meio campo com Camilo, Rafael Cavalheira, Giovano Augusto, que a gente conhece, jogou aqui, Ítalo e o glorioso Maurício Garcês. Aqui não fez praticamente nada, mas ano passado no jogo contra o Paysandu aqui no Couto Pereira aprontou para cima da gente, naquele jogo completamente fora da curva. Esperamos que a lei do ex não seja aplicada amanhã, porque a gente tem 2 jogadores ali que podem aplicar a lei do ex contra a gente. Outros dados que eu achei interessantes da Chapecoense é que nos últimos 20 jogos a Chape perdeu 2 partidas apenas, contando desde o ano passado, né? Da 29ª à 38ª rodada da Série B, o Campeonato Catarinense desse ano e a Série A do Brasileirão. Então esse ano foi apenas uma derrota, perdeu para o Camboriú ali no dia 11 de janeiro. Nos demais jogos de 2026 só empates ou vitórias. Chama atenção ali a goleada contra o Joinville por 6-0. Jogou a semifinal do Campeonato Catarinense contra o Criciúma. Eu recortei errado ali. Já teve o jogo de volta, né? Na ida ganhou por 2-1 e em Chapecó empatou em 0-0, se classificou. E no Campeonato Brasileiro, os 2 jogos que eu já falei contra Santos e Vasco, assim, 2 jogos muito peculiares. Já falei, estou muito curioso para ver qual vai ser a postura das 2 equipes. E o Coritiba se mantiver a postura que teve contra o Cruzeiro e a Chape se mantiver a postura que teve nos 2 jogos, a gente vai ter muita chance de gol. Então o Pedro Rocha vai ter que estar com o pé calibrado, ainda não fez gol no Brasileiro. Breno Lopes, Ronier, talvez Lavega, talvez Josué vão ter oportunidades de finalizar e que nossa defesa mantenha o bom desempenho que teve em Belo Horizonte e o bom desempenho que a gente se acostumou a ver em 2025. Ainda tem muita coisa que a gente trouxe daquela equipe, daquele sistema defensivo muito sólido que a gente tinha, a gente conseguiu manter para 2026 e que isso se aplique amanhã. Como eu falei, não tomando gols, eu acho muito provável que o Coritiba traga os 3 pontos de Chapecó. E também já havia comentado, é muito importante pontuar lá, afinal a Chapecoense é um adversário direto do Coxa e já tem 4 pontos na competição. Se por acaso a gente perde amanhã, a Chape vai para 7 já, é muito ponto para uma equipe que vai disputar lá embaixo em 3 rodadas, então precisa dar uma segurada neles também. Vencer, muito importante. O empate não é um resultado que dá para se descartar também, é um pontinho que seria importante, mas vamos lá para tentar vencer, né? Vai ser muito legal embalar ali 2 vitórias, já ter 6 pontos e trazer essa bagagem de pontuação aqui para o jogo contra o São Paulo no Couto. E para finalizar, a arbitragem Wagner do Nascimento Magalhães e a transmissão do jogo apenas pelo Premier. Então é isso, gente. Acompanhar na noite dessa terça-feira Flamengo e Vitória, jogo fundamental para o Coritiba, uma equipe que vai disputar com a gente lá na parte de baixo da tabela, sempre lembrando as equipes que vêm da Série B, como é o caso do Coxa. O primeiro objetivo são os 45 pontos, então focar nesses adversários diretos que nós temos e amanhã torcer muito nesse jogo contra a Chapecoense. Muito importante se a gente conseguir trazer os 3 pontos, o empatezinho não é se descartar e também, como eu destaquei ao longo do vídeo, prestar muita atenção na postura das 2 equipes amanhã. Acho que vai ser um jogo muito interessante de se assistir. Os 2 jogos da Chapecoense foram jogos muito movimentados, com muitas chances criadas e eu consigo imaginar um cenário parecido para o jogo de amanhã. Tá bom, gente? Valeu. Amanhã voltamos com o pós-jogo de Chapecoense e Coritiba. Até mais.